Pessoal, vamos resolver o problema 4.32. O seu enunciado diz: use a transformação de fontes para determinar Ix no circuito da figura abaixo. Tá? Aqui está o Ix, que a gente pode ver. Eu só vou lembrá-los que esse exercício está sendo resolvido. Eu estou comentando esse exercício porque houve um problema no áudio, então ele vai ser narrado ao invés de ser feito toda a resolução durante o processo. Então, a figura ali em cima que está o meu rosto, vocês ignorem, porque não condiz com o que eu estou dizendo, ok? Então, vamos pensar como a gente pode resolver esse problema. Bom, então nós vamos fazer uma transformação de fontes, onde a nossa intenção agora é pegar essa fonte de 0,5 e x, é uma fonte de corrente dependente da corrente, em paralelo com um resistor de 10 ohm, e transformá-la em uma fonte de tensão em série com o resistor. Lembrando que a relação do Vs, que é essa fonte que a gente quer encontrar, é igual a IS vezes R, onde IS é o 0,5 Ix e o R é o próprio 10. Bom, então nós temos uma fonte de corrente dependente da corrente, nós iremos transformá-la para uma fonte de tensão dependente da tensão. E eu destaquei aqui qual foi essa transformação. Bom, vamos selecionar aqui agora essa região, onde nós temos esses dois resistores, o de 10 e o de 40 ohm, e nós vamos fazer aqui uma outra transformação, porque eu quero reduzir esse circuito de tal maneira que o meu Ix fique fácil de determinar. No final das contas, a gente vai reduzir esse circuito contendo somente fontes de tensão e resistores. Então aqui eu vou fazer uma transformação de uma fonte de tensão em série com resistor. Essa fonte de tensão ela é dependente da corrente, então nós vamos fazer uma transformação para uma fonte de corrente dependente da corrente também, onde esse resistor vai ser um resistor de 50 ohm. Eu vou ligá-lo nesses dois pontos vermelho que está aqui. Então tudo que tiver à esquerda dos dois pontos não será alterado, vai alterar somente aquilo que está à direita desses dois pontos. A relação que a gente usa é a relação de Ohm, e S' é igual a Vs' dividido por R', onde o Vs' vale 5x e o R' vale 50. É a associação de 10 mais o 40. Fazendo essas continhas, a gente chega no valor de 5 dividido por 50 e x. Isso nos dá 0,1 Ix. Esse é o valor da nossa fonte de corrente dependente da corrente. Vamos redesenhar o circuito agora para ver como fica.
nós podemos ver esse circuito, né? Aqui está a fonte, nós redesenhamos eles. Esse resistor aqui de 50 ohm, ele vai estar em paralelo com esse de 50 ohm. Nós podemos associá-lo em um único resistor. Nós vamos ter 50 paralelo com 50. Como a gente faz essa conta, né? É o produto vezes a soma desses dois resistores. Bom, o produto dessa soma vai dar 2.500 dividido por 100. Isso nos dá um resistor de 25 ohm. Então agora nós podemos juntar todas essas informações aqui e construir um circuito onde nós vamos ter somente um resistor de 25 ohm em paralelo com a fonte e novamente fazer uma mudança, uma transformação de circuito. Tá? Vamos redesenhar esse circuito. No fim das contas, o que a gente faz muito aqui é redesenhar o circuito toda hora. Isso facilita para a gente. Tá? A fonte está meio apagada aqui, é 0,1 Ix. Ok? Então vamos redesenhar. Temos aqui a nossa fonte, né? Nós podemos agora calcular qual que é o resistor que vai nos restar daquela transformação que eu apresentei lá em cima. Vamos calcular nosso VS duas linhas, né? Ele vai ser igual ao R, vou chamar de R duas linhas, que é a resistência lá em cima, vezes IS duas linhas. O R, então o VS duas linhas vai ser o R, que é a associação que nós encontramos de 25 ohm, vezes o IS, que é a fonte que nós temos ali em cima, 0,1 Ix, tá? Tá meio apertado aqui, mas faz de conta que dê para enxergar. Então o VS ele vai nos dar 2,5 Ix. Então nós temos então a nossa fonte de tensão, a corrente ela aponta de cima para baixo, então nós temos o terminal negativo e o terminal positivo, né, da forma que está escrita, e o valor é 2,5 Ix. Então é uma fonte de tensão dependente da tensão. E o resistor é o próprio resistor de 25 ohm devido à transformação. Então a gente coloca ele aqui. Agora, dessa parte, dá para a gente já ir para uma próxima etapa, que é calcular qual é a corrente X, porque nós não mexemos naquela fonte na fonte de tensão de 60 volts e nem no resistor. Então a gente pode aplicar a lei de Kirchhoff para a tensão, considerando essa corrente X, e encontrar qual é esse valor de X que nós temos aí. Bom, se nós aplicarmos aqui, partindo do ponto ali do resistor, a soma dos dois, né, 15 mais 25 dá 40x, a corrente está entrando pelo terminal negativo da fonte de tensão dependente, então é menos 2,5 Ix, menos 60, tudo isso igual a zero. Podemos somar os termos aqui envolvendo o Ix, vai dar 37,5 Ix menos 60. Bom, na verdade mais 60, né? O 60 passa para o lado positivo. Então o problema, nós encontramos que o Ix, né, fazendo essa divisória aqui, essa divisão, desculpa, vai ser 60 dividido por 37,5. Isso nos dá o valor de 1,6 ampere. Então, é um exercício que não é tão difícil. Ele exige um pouco de atenção, né, por parte de todo mundo, mas são algumas transformações. Eu sempre aconselho que vocês refaçam esse desenho o máximo possível, faça por partes. Eu sei que pode ser um pouco cansativo quando a gente está resolvendo um monte de problema, mas isso facilita enxergar, tá? Então, se a fonte ela é dependente de alguma coisa, nesse caso dependente
ela começou dependente da corrente, repara que ela foi dependente da corrente até o final. A dependência ela não muda. Nós fizemos 3 transformações de fontes, né? Como nós temos aqui, a primeira transformação que está destacada ali em laranja, depois a segunda transformação perto de eu falando lá uma coisa nada a ver com o que eu estou falando agora, e uma terceira aqui embaixo, tá? Então é um exercício bem tranquilo que dá para a gente trabalhar com atenção. Nós podemos finalizar e nós nos vemos numa próxima resolução.